E aí pessoal, eu sou o Robson e bem-vindo ao Miniatech. Hoje eu vou falar para vocês, na minha opinião, quais são as vantagens de um sistema Mini TX e suas desvantagens também comparado a um sistema Micro ATX e ATX. Eu vou usar essa placa-mãe aqui da MSI, uma Z270i Pro Carbon, como exemplo e falando para vocês o que eu acho legal, o que eu não acho legal de desvantagens, usando essa placa-mãe como exemplo. Esse vídeo é parte de um projeto de um sistema Mini TX que a gente vai montar para o canal e a gente vai cobrindo algumas partes durante esse projeto. Começando pela placa-mãe, a gente vai cobrir também gabinete Mini TX, fontes ideais para esse tipo de sistema, modular, não modular. Então se você é entusiasta por sistemas pequenos, por sistemas Mini TX, eu recomendo que você fique ligado no canal. Então não esqueça de se inscrever e apertar o botão do sininho também. Vamos dar uma olhada na placa então em mais detalhes, eu vou colocar a câmera por cima para a gente poder ver todos os detalhes da placa. Vamos lá. Essa é a nossa Z270i Gaming Pro Carbon. O i quer dizer ITX, né? Por isso que tem o finalzinho i no final do nome da nossa placa. Eu vou abrir e mostrar para vocês o que vem nela. Eu comprei essa placa usada porque no Brasil é bem caro mesmo comprar uma Mini TX, né? Uma placa mais Mini TX. Essa aqui são nossas antenas. É uma coisa interessante ter já Wi-Fi e Bluetooth integrado nessa placa. Isso com certeza é um benefício, já que a maioria das placas mães não tem isso e as ITX tem, as placas mães comuns não. Só apenas as topo de linha tem, a ATX topo de linha. Vem com um cabo para controlar RGB, é um cabo extensor, e 2 cabos SATA. Eu comprei usado e o cara manteve tudo muito bem organizado, inclusive me mandou dentro da caixa da Kabum, que ele comprou em tudo. Sem merchan pra marca aí, pra loja, mas é verdade, foi como o cara me mandou. O espelho que ele mandou também tá em condições perfeitas. Esse espelho é bem bonito, é todo pretinho, é bem legal. Vou tirar do plástico para vocês verem. Um espelho preto, tem todas as nomenclaturas, é bem interessante. Dentro do nosso pacote então, além disso a gente também tem mais 2 cabos SATAs. Então ao todo a gente tem 4 cabos SATAs. Esse é o total. 2 são pratas meio transparentes e esses são os pretinhos normais. E essa é a nossa grande placa-mãe. Grande assim, né? Olha que coisa mais da hora, cara. O tamanho dessa placa aqui. É quase o tamanho de uma placa de vídeo. Vou tirar da embalagem para vocês verem e a gente vai fazer uma análise detalhada. Mas olha que coisa legal. O tamanho dela. Minha mão como comparação. O tamanho da minha mão perto da placa. Ela é bem pequenininha mesmo. É muito interessante. O cara manteve também aqui a proteção para o processador, o que é muito legal. E para quem tem medo de comprar coisa usada no Mercado Livre, essas coisas, eu estou muito satisfeito com essa compra aqui, bem interessante mesmo. Vamos começar então pela parte de trás da placa-mãe, e aqui a gente já vai ver alguns benefícios e alguns contras aí da placa Mini TX contra as outras. A gente tem 2 entradas USB 2.0, uma entrada P2, uma entrada DisplayPort e uma HDMI. Um USB 3.0, na verdade ela é 3.1 geração 2, e uma 3.1 geração 2 Type-C, aqui embaixo. Aqui a gente tem mais 2 entradas USB 3.1 geração 1 e uma entrada LAN da Intel. É bem interessante ser da Intel porque a gente tem transferência de dados aí bem mais, como eu posso dizer, mais frequentes, assim, é mais seguro, mais constante. Eu não gosto tanto dos chips da Realtek, prefiro os da Intel. Aqui a gente tem a entrada das antenas, a de cima é para Wi-Fi e a de baixo para Bluetooth. Esse botãozinho aqui embaixo, algumas pessoas podem não conhecer, quem faz overclock geralmente conhece. Esse botão costuma ficar na parte da frente ali da placa-mãe, só tem acesso a ela se estiver fora do gabinete. Eu acho bem interessante placas que tem esse botão atrás, que é para limpar a BIOS. Se você fizer muita porcaria aí no seu overclock de memória RAM, de processador na sua BIOS, você pode resetar a sua BIOS com um botão aqui, entrar nela de novo, dar um boot tranquilo. Esse é o Clear CMOS, né? Esse é o botão de Clear CMOS. É bem interessante para quem faz overclock, eu adoro placas que tem isso aqui. Não são todas que tem, né? ATX, Micro ATX ou Mini TX, depende muito do fabricante. A gente tem um sistema Realtek aqui, 5 entradas, tem um som bem interessante essa placa, né? Não são aquelas 3 entradinhas simples, você consegue fazer um sistema surround aí se você quiser, e é bem interessante também.
Essa é a parte de trás. O que a gente tem de pró e contra aqui? O pró, com certeza, é ter já a entrada Wi-Fi e a Bluetooth na parte de trás. Vou desconsiderar o CMOS, porque depende muito da placa. Tem algumas que tem, outras que não tem. Mas isso é muito comum em toda a placa Mini ATX. Já para ATX e Micro ATX, você tem que comprar uma placa bem cara para chegar no ponto de já vir integrado, né? Os novos processadores Ryzen aí com o chipset X570, a gente já tem algumas placas com isso incluso, né? Mas para Mini ATX isso é uma regra, então acho muito legal você não ter que usar aqueles dongles horrorosos e já ocupar duas entradas USB, uma para Bluetooth e outra para Wi-Fi, sem contar que isso aqui é bem melhor, né, do que aquele dongle baratinho que você compra na esquina, que você coloca aí para ter Wi-Fi e Bluetooth no PC. O lado negativo aqui é que normalmente você tem mais entradas em placas mães maiores, né, usando a ATX como exemplo, você tem mais entradas USB 2.0 ou 3.0, tendo aí até 4 aqui, mais 4 aqui, mais umas 2, e aí você consegue ter normalmente aí 6 entradas USB, e a gente tem menos aqui, a gente tem 5, né? Tem até bastante conectividade nesse, mas algumas placas mais a gente vê 8 entradas USB na parte de trás. Acaba ajudando se você conecta muitos dispositivos através dessa plataforma. Vamos ver então agora a parte de cima ou parte da frente da sua placa-mãe. Uma coisa que eu considero um lado negativo é o nosso PCI Express. Quantas entradas a gente tem? A gente tem um PCI Express 16X aqui embaixo, tem até um reforço de metal aqui que é interessante, mas honestamente faz tempo que eu não vejo ninguém arrancar um PCI Express puxando a placa de vídeo, mas é sempre bom ter um reforço, não dá para reclamar. Meu problema com o Mini ATX é que a gente só tem uma entrada aqui, não tem 4X embaixo, ou 8X, 16X, não tem essas entradas, então você está limitado a colocar somente uma placa de vídeo, e se você quiser, por exemplo, colocar uma placa de captura embaixo, você não consegue. É lógico que você também não consegue fazer um SLI, um Crossfire, né, por duas placas de vídeo, mas acho que essa não é nem a intenção quando você coloca uma plaquinha dessa num gabinete Mini ATX. Mas com certeza uma entrada para ajudar aqui com uma placa de captura, por exemplo, ou uma placa de som, isso faz falta, pelo menos na minha opinião, em relação às ATX. Com a redução do seu tamanho, lógico que o lado positivo, na maioria das vezes, vai cair nesse lado. O lado positivo é que ela é menor, ela pesa menos, você vai ter um sistema total menor, mais compacto e mais leve. Em relação à conectividade para fãs, a gente tem 3 localizados aqui no canto esquerdo. Isso também pode ser um lado negativo, já que normalmente a gente encontra mais entradas em placas-mães maiores, naquelas que estão num preço razoável, ali, num preço de entrada até topo de linha. Quase topo de linha tem bastante entradas para suas fãs. Mas, levando em consideração que mesmo muitas placas-mães ATX não têm muitas entradas, se limitam a 3, 4, até que essa não fica muito atrás. 3 é o suficiente, na minha opinião, quando você vai montar um sistema Mini ATX, você não tem tanto espaço no gabinete para colocar tantas fãs. Essa placa Mini ATX é assim mais topo de linha, então ela tem aqui uma entrada de 8 pinos, em vez daquelas de 4 pinos para o processador, porque ela realmente é capaz de fazer um overclock bem interessante. Então a gente vai colocar o nosso i7 7700K já com D-Lead aqui nessa plaquinha e tentar fazer um overclock bem legal nela. A gente também vai testar undervolt, né? Tentar diminuir um pouco de consumo de energia do processador e ver quais as temperaturas ideais que a gente consegue num gabinete pequenininho. Falando ainda em overclock, esse é o nosso VRM. A gente tem aqui 5 fases, né, no total. A gente tem aqui 5 fases. São 4 para o processador e uma fase para a nossa memória RAM. A cobertura do nosso VRM, aqui que faz a dissipação do calor, é bem pequenininha mesmo, não tem nada de robusto, ela é pequena, condiz com o tamanho da placa. Isso com certeza é uma desvantagem em relação a placas maiores. A gente tem menos fases e também tem uma dissipação pior de calor. Normalmente em placas maiores, Micro ATX ou ATX, a gente tem aí 6 fases, 7, 8 fases, dependendo muito do modelo que você comprar e da fabricante, é claro. E também conseguimos colocar um bloco maior de alumínio, um bloco maior de metal, para dissipar esse calor, normalmente em 2 partes. Assim, aqui a gente tem tudo no mesmo lugar. Em relação à conectividade com o painel frontal, nós temos uma entrada USB 2.0 para conectar na nossa parte de frente do gabinete, ter aquelas conexões frontais, e uma 3.0. A gente não tem nenhuma entrada aqui para os USBs mais modernos como o USB Type-C, porque normalmente gabinetes Mini ATX nem tem essa entrada na frente. Mas aqui, com certeza deixa a desejar, mais uma entrada para USB 2.0.
Aqui nós temos o chip para a parte de áudio, que é um chip da Realtek, como eu disse antes, eu gosto de chips da Realtek para o som, mas para LAN eu não gosto. A gente tem o chip da Intel, como eu disse antes, para LAN, e é realmente bem interessante, eu acho bem confiável. Normalmente em placas mini TX nós temos duas entradas para nossa memória RAM, 2 slots. Você pode me perguntar se isso é uma coisa negativa, eu não acho. Nós temos hoje em dia sticks bem grandes de memória RAM, podendo colocar aí 2 de 8, totalizando 16 GB de memória RAM, e eu gosto do sistema de 2 sticks assim, ter duas entradas, porque a gente consegue overclocks melhores aí. A gente tem menos distância no PCB, então a gente tem sinais muito mais confiáveis entre a memória RAM e o resto da placa, assim a gente consegue, então, resultados melhores em overclock. Eu já obtive resultados muito melhores quando a gente usa 2 sticks ao invés de 4, em plataformas assim, então a gente vai tentar fazer um overclock bacana. O restante que nós temos aqui são entradas bem comuns, a entrada de 24 pinos que você encontra em qualquer placa-mãe. É até engraçado ver uma entrada tão grande dessa numa placa-mãe tão pequena, mas esses são os 24 pinos da sua fonte para alimentá-la. A gente também tem a entrada da frente, do painel frontal ali, onde você tem power, luz de HD, reset, essas coisas que são comuns em todas as placas. E agora a gente vai falar da armazenagem da placa-mãe. Para armazenagem nós contamos com 4 entradas SATA 3. Vai ser um pouco difícil fazer um cable management aqui, um gerenciamento de cabos, já que duas estão num lugar um pouco difícil. Isso acontece bastante em mini TX, mas é um contra com certeza não ter tanto espaço, não conseguir colocar 6 entradas SATAs, né, ou 8 até mais, dependendo aí da placa-mãe. Mas 4 costuma ser o suficiente para o usuário comum. Para mim não vai ser nenhum problema trabalhar com 4. Eu só não gostei muito da disposição onde foi colocado. Aqui 2 e 2 aqui. A gente vai ter que passar o cabo por cima da nossa memória RAM provavelmente. Falando em não gostar muito de onde foi colocado, também não aprecio muito aqui. Vai ser uma bagunça para fazer cable management com as nossas entradas para as fãs. Mas nada que não se resolva. E para terminar a nossa parte de armazenagem, vem a nossa entrada M.2, onde você pode colocar um SSD SATA, aqui, né, um SSD M.2 SATA, ou um SSD M.2 NVMe, aqueles que são mais rápidos. São bem interessantes. Isso é muito importante numa placa-mãe mini TX, já que a gente tem menos espaço para trabalhar com armazenagem, tanto em termos de conectividade na placa-mãe, quanto em espaço físico no gabinete onde você vai colocá-lo. Eu só não gostei, e costumo não gostar dentro de placas-mães mini TX, é onde eles colocam essa entrada M.2. A maioria vem na parte de trás, algumas exceções na parte da frente. Na parte de trás, como fica muito perto do chassi do gabinete, essa entrada aqui fica muito escondida e não tem airflow. Então o nosso M.2, o nosso drive que vai aqui de armazenagem, esquenta muito, pode chegar até 80 graus, aí, o que não é ideal em hipótese alguma para um drive de armazenagem. O ideal então seria colocar na parte da frente. Como na parte da frente nós não temos nenhum espaço para colocar um M.2, eu até entendi o design aqui, colocar o cooler do chipset aqui em cima. É um bom cooler por sinal, bem robustinho assim, dá para tirar bastante, dissipar bastante calor, apesar de chipset não esquentar muito. Não, esse chipset especificamente, diferente dos novos Ryzen, esse aqui é interessante, né? Mas costuma ficar aqui o M.2, nessa área da placa-mãe. Eu gostaria muito que fosse aqui nessa parte, a gente teria um airflow aqui de alguma forma, e o nosso M.2 não esquentaria tanto. A gente poderia até colocar algum dissipador de cobre, alguma coisa parecida para dissipar esse calor, já que M.2 NVMe esquenta bastante e nessa área costuma ser mais fácil aí então de resfriá-lo. No final das contas é interessante montar um sistema mini TX? Eu acho que sim. Nós temos alguns prós, como Wi-Fi, Bluetooth integrado, bastante conectividade, se levar em relação ao tamanho da placa-mãe, né? A gente tem bastante conectividade para armazenagem também, né? Para HD, SSD, e o que peca bastante para mim, então a VRM costuma ser bem menos robusto do que em placas maiores, nós temos menos entradas PCI Express, isso atrapalha um pouco a minha vida e de outras pessoas também que gostam de fazer stream, por exemplo, ter mais uma entrada aqui é fundamental. Não acho que só 2 sticks de memória RAM seja um problema, a maioria das pessoas que eu conheço usam apenas 2, se você usar mais você sempre pode adquirir algum tamanho maior e colocar aqui. E outro problema também é não ter o M.2 aqui na frente, né? Mas isso pode ser contornado ali na parte de trás, tirando as temperaturas que não tem muito contorno. A gente tem menos entradas ali USB,
isso também é um negativo, mas a grande vantagem realmente do Mini TX é ser um sistema portátil e não ter que apelar para um notebook. Quando a gente montar esse sistema todo, vocês vão ver que realmente fica muito pequenininho, com o gabinete, com tudo bem instalado, a fonte e tal. É um sistema que pode ser transportado. Então, a grande vantagem do Mini TX é o seu peso e o seu tamanho. Vira um computador portátil. Então, esse é o primeiro vídeo do nosso projeto Mini TX aqui do canal. Qualquer dúvida ou sugestões, não esqueça de deixar aqui nos comentários. E também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!